Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar sobre reprodução, infertilidade e endometriose. 3 temas que estão ligados. E aqui, comigo, um grande amigo, Dr. Rodrigo Maurer, que veio para falar um pouco de cada. E muito mais do que isso. E é importante que vocês que estão nos assistindo, principalmente os casais, prestem bem atenção no que ele vai falar. Porque nesse momento, a palavra é dele. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Tudo Já bem? é de casa, né? Não, já é de casa. Segunda vez e estou gostando. E sempre é um prazer estar aqui, podendo, realmente conversar com o amigo e também ter uma possibilidade de explicar o que é a especialidade, com o que a gente trabalha, a importância, dos temas que a gente vai acabar conversando um pouquinho de cada tema agora. Vamos começar pela reprodução? Pode ser, né? Douglas, assim, isso é assunto da reprodução. Muitas vezes os casais têm um certo estigma, vergonha, de às vezes procurar ou comentar realmente com a pessoa certa para orientar eles, Porque às vezes uma orientação de um familiar, de um amigo, às vezes não é a melhor orientação que tem. Então realmente a gente recomenda, procure realmente um especialista em reprodução para conversar e ter realmente uma opinião correta do que fazer. Porque às vezes algumas coisas vêm realmente erradas, Quantas pessoas que a gente imagina que sejam inférteis ou que tenham problemas para realmente engravidar de forma espontânea em casa? Em torno de 10, 15% da população mundial. Então a gente está falando de uma gama de pacientes muito grande. Muitas vezes, o problema é só com a mulher? Não, também tem essa coisa um pouco machista, de dizer assim, não, o problema deve ser com a patroa. Não, calma, gente. Muitas vezes isso realmente assim é bem até democrática, a gente pode dizer assim, a reprodução. 30% vai ser só do esposo, 30% vai ser da mulher e 40% vai ser do casal. Então, muitas vezes tu tem alguns pequenos detalhes que acabam atrapalhando, realmente a concretização daquele sonho de ter um filho. E quais são eles? Então, das coisas que realmente atrapalha muito é a questão de hábitos, Então, entra a questão de alimentação, entra a questão de exposição ocupacional. Aqui a gente é uma área muito agrícola. Então, muitas vezes o homem é exposto a defensivo agrícola, às vezes a mulher trabalha também com esse tipo de mercado, Então, é uma coisa que às vezes a gente tem que realmente prestar atenção nesse tipo de situação. Contato com agrotóxico. Contato com agrotóxico. Não dá para esquecer questões alimentares, Claro. A obesidade pode acabar atrapalhando, hábitos alimentares ruins podem acabar atrapalhando e agravando às vezes alguma situação de inflamação. Estresse constante. Estresse, trabalho, a sobrecarga que a gente vive realmente é pesada e tem. E falando realmente assim só do aspecto feminino, 30%, 40% às vezes dos casos de infertilidade correspondem com endometriose, Às vezes mais grave, às vezes menos grave, mas que acaba realmente atrapalhando essa questão de conseguir engravidar. Quando se fala em reprodução, se pensa em sonho do casal. Exato. É aquele serzinho que vai fazer parte da família e que ele é para vir com todo amor e planejado. Exatamente. Falaste, claro, que muitas pessoas não procuram o profissional e ficam naquela procrastinação e que pode ser resolvido bem antes, no caso teu, de muitos pacientes chegando no teu consultório e por vezes se encontrando com outros na sala de espera. Também tem isso. E uma das coisas muito importantes que tu acabou de mencionar, é a questão tempo e idade.
infelizmente a mulher ela tem realmente um tempo ideal, né, para a parte da reprodução. A gente fala realmente em consultório, né, e estudos, teoricamente abaixo dos 35 anos seria a época ideal, né, para se realmente conseguir engravidar. Só que carreira, mestrado, doutorado, especializações, realmente ter todo o aporte financeiro que ela realmente gostaria de ter de segurança para depois constituir a família dela, às vezes acaba atrasando muito esse processo. Então, um bom número de pacientes que acabam chegando para mim realmente tem uma idade mais avançada, né? E a gente vai ter alguns tipos de restrição em função desta idade também, principalmente a idade da mulher, né? Qualidade de óvulos, diminuição de número de óvulos. É sempre importante lembrar, a mulher nasce com toda a quantidade, com toda a gama de óvulos, né, que ela vai, durante a vida, reduzindo isso. E eu não tenho como realmente fazer gerar novos óvulos, né? Às vezes as pessoas chegam lá no consultório, mas é só usar o remédio e o ovário vai produzir. Infelizmente não funciona assim, né? Então realmente tem que ter esse planejamento antes. E esse é um outro detalhe bem importante para lembrar, né? Às vezes a paciente é solteira, não tem um planejamento reprodutivo a um curto espaço de tempo. Uma opção muito boa e que a gente está toda hora realmente falando em congressos, aulas e tudo, é a questão de congelar óvulos, né? Então, é uma opção que existe, né? Ela não tem tanto tempo de evolução, assim, realmente dos anos 90 para cá, principalmente, mas é uma ótima opção. A paciente vai lá, congela óvulos, deixa guardado. Vou precisar usar aqueles óvulos? Vai lá e descongela e fertiliza. Não vou precisar usar aqueles óvulos, conseguir engravidar naturalmente? Vai lá e liga para a clínica, olha, eu não tenho mais interesse em guardar esse material, né, tá? Sim. Então isso realmente é uma coisa realmente muito importante de a gente lembrar as pacientes, né, que existe esse tipo de possibilidade de planejamento do período reprodutivo. Pílulas contraceptivas por longo tempo. Elas acabam não alterando a questão da fertilidade, né? E muitas vezes a gente vai ter esse tipo de recurso, né, de usar um anticoncepcional a longo tempo, às vezes até sem menstruar, como umas opções de tratamento para endometriose, né? Mas também a paciente não pode entender de forma errada que, por exemplo, eu vou usar anticoncepcional e não vou estar ovulando. Ok, mas a reserva diminui igual, né? O anticoncepcional ele não tem o poder de manter, né, a capacidade reprodutiva dessa paciente. Sim, claro. Né? Então, o fator sempre muito importante em reprodução é a idade da mulher. Idade. A procura pelo profissional, certo? Chegando lá, vai chegar o casal ou chega mais a mulher? Chega muitas vezes o casal já, isso é um fator muito positivo, né? Porque às vezes a mulher já vem com histórico ou de endometriose, ou de cirurgia, ou de aborto, né? De repetição, né? E tem que ter avaliação conjunta, né? Não adianta eu examinar, submeter a paciente a uma série de exames e não olhar o outro lado, né? Às vezes realmente não tem nenhum sintoma, né? E o parceiro acaba tendo algumas alterações que são bem importantes também, né? Então, como a gente estava falando antes, 40% é do casal. Então, realmente, a avaliação conjunta é o ideal. Às vezes, a mulher, por uma questão de rotina, né, vem antes na consulta, daí eu acabo pedindo exames para os dois, depois o parceiro vem junto e a gente conversa. E realmente é interessante ter esse tipo de interação com o casal, e o tratamento tem que envolver os dois. Parceria, né? Exatamente. Parceria. Além da endometriose, outras doenças que afetam diretamente a reprodução? Então, a gente tem algumas alterações genéticas, né, tá?
tem algumas alterações, principalmente da parte metabólica, né? Obesidade, alguma doença inflamatória, né? Alguma doença reumatológica pode responder por isso também, né? Tá? Mas muitas vezes tem alterações até na parte genética dos casais, tá? Tu tens também algumas alterações da parte imune, e isso é uma coisa, um campo enorme que está se abrindo, né? Que são os tratamentos ou alternativas para as alterações que envolvem a imunidade dos pacientes. Bem, já teve situações aí, falando sobre doenças autoimunes, muitas situações que, por diagnóstico que não se descobria, estava afetando diretamente a fecundação. Sim. O que eu vou te trazer um caso, né, de um casal de amigos que procurou, né, ajuda e tudo, e não estava dando certo, e daí num profissional, num médico, o médico ele diagnosticou uma doença autoimune que estava entendendo como sendo como um corpo estranho a situação do... Exato. Tem algumas situações, né, dessas doenças autoimunes de uma forma muito rápida. São alterações que a mulher responde de forma exagerada à presença do embrião, por exemplo, né? Então não deixa o embrião implantar direito no útero, né? Então às vezes tem que ter um tratamento dessa doença imune dela para que realmente a gente consiga que o embrião implante, né? Evite uma perda, né? Um aborto, e tenha também a continuidade da gestação. Às vezes implanta, por algum motivo essa doença autoimune acaba reconhecendo o feto de forma errada, como se fosse realmente algum agressor, entre aspas, para a mulher, e acaba tendo esse tipo de defesa, que é interromper a gestação, né? Então, tu tem que ter algum mecanismo, algum tratamento que realmente deixa ter uma harmonia realmente melhor entre a interação entre o feto e o útero materno e todo o sistema materno também. Maravilha. Gente, estão gostando? Olha só, nós vamos dar uma paradinha só para tomar uma água e daqui a pouquinho estamos voltando. Lembrando que no segundo quadro nós vamos estar falando sobre endometriose. Até breve. Abrindo um... Bom, vamos agora falar sobre Só um pouquinho, endometriose? peraí. Espera só um pouquinho. Tá acontecendo alguma coisa por aqui. Não, tinha um bicho passando. Bora lá. Vamos falar sobre endometriose ou não? Acho que não, né? Vamos deixar um pouquinho mais adiante? Vamos falar sobre a fertilidade. Tranquilo. O que tu acha? Né? Já falando de reprodução, tudo bem, fertilidade entrou um pouquinho, mas a fertilidade, por muitas vezes, até mesmo vão trazer a situação machista, né? Não, que é a mulher que não está dando conta, e quando vê, é o homem. Sim. E aí, quando é o homem? Então, eu não sou urologista, né? E tem realmente um ramo da urologia que é específico realmente para tratamento de fertilidade, né? É uma subespecialidade da urologia também. Mas o que a gente faz lá em consultório? A gente já organiza, né, a questão, procurar fazer alguns exames hormonais, alguns exames de imagem,
espermograma, que é o exame básico, né, que às vezes o pessoal acaba realmente reclamando um pouquinho, vou ter que ir no laboratório, tem muita tabu, tem muito folclore em cima de um exame, né? Então, não tem realmente porquê, ninguém vai deixar, né, de acontecer alguma coisa por coletar um simples exame. Sim. Né? Então, e acaba sendo realmente importante, né? Que nem nós estávamos comentando antes, né? Não adianta eu fazer exame da mulher, sangue, exames de imagem, exames invasivos, às vezes uma cirurgia, né? Levar essa paciente para um centro cirúrgico, né? E às vezes tem uma certa resistência do parceiro em ir ali no laboratório e coletar um espermograma, né? Então tem coisas realmente que a gente acaba combinando em consultório isso, né? Olha, a gente vai até certo ponto, mas ele também tem que fazer a parte dele, né? Eu tenho que ter essa investigação em conjunto, né? Porque os casos realmente tem alguns detalhezinhos que tem que ter o tratamento do homem, né? A gente começa com toda a investigação em consultório. Se for o caso, em alguma coisa mais grave, às vezes precisa de algum procedimento cirúrgico, né, varicocele, né, que seriam varizes em volta do testículo, né, no saco escrotal, acabam atrapalhando, né, porque aumentam a temperatura do testículo e pioram a qualidade do sêmen. Então, às vezes, o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia daí com um urologista. A gente encaminha, né, para um urologista para ele fazer esse tipo de conduta. Foi interessante da maneira que tu estava explicando, tu já estava me dando o passo a passo que eu ia te perguntar, né? Do passo a passo, como que tu faz, e também tu trazendo a equipe multidisciplinar. Hoje em dia, Douglas, não existe, né, tratamento, medicina com o cara sozinho, né? Não tem mais, né, realmente cabimento eu pensar assim, eu vou resolver tudo daquela paciente. Né? Eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de uma psicóloga, um urologista, às vezes um médico de outra especialidade, né? Às vezes eu preciso de um reumatologista para uma doença autoimune, né? Preciso muito realmente de nutricionista, né? Então às vezes tem alguns erros alimentares, as pacientes não são obesas, mas tem alguns erros alimentares que podem estar prejudicando a fertilidade dela. Porque né? estão subnutridas. Porque às vezes estão subnutridas, né? Então isso realmente é importante. Às vezes eu preciso da psicóloga, porque a paciente que chega para mim, eles já chegam com um certo grau de ansiedade, porque mais já afetados. estão... Exato, né? O que é o diagnóstico básico de infertilidade? É 1 ano de tentativa sem conseguir sucesso. Então o paciente já chega um pouco ansioso para mim, claro. Né? E às vezes até a desmotivado. gente brinca, né? Assim, olha, se tu não chegar aqui ansiosa ou preocupada, tem alguma coisa muito estranha. Sim, né? Claro. Então, tem algum certo grau de ansiedade que é natural dessa paciente, mas a ansiedade em si também não pode atrapalhar o tratamento, né? Então, às vezes a gente tenta retirar um pouquinho daquela coisa assim, olha, tá na hora de transar, tá na hora disso, tá na hora daquilo, tô ovulando. Então, às vezes essa questão de ficar tão preocupada com as coisas que estão acontecendo acaba atrapalhando um pouquinho a mulher, né? Sim. Porque realmente, ou o casal também, né? Porque às vezes tem realmente o parceiro mais ansioso. A pressão tá? dos familiares. Muita pressão. Né? Então, às vezes, as pacientes às vezes nem têm plano de engravidar, né? Então, as famílias estão diferentes hoje em dia, né? Então, tem gente que acaba realmente tendo uma pressão muito grande, né, da família. Quando é que vai nascer? Aquela brincadeirinha do final do ano. Sim, ano que vem você vovó, ano que vem você titio. Sim. Acaba machucando. Quero ser né? padrinho, quer ser madrinha. Quero ser padrinho e tal. Às vezes isso acaba realmente incomodando e lá no fundo acaba incomodando a paciente, né? Porque não era o desejo dela estar naquela situação, né? Com certeza, sem dúvida. Então... Todo o seu tempo, né? Tudo o seu tempo, exatamente. Todo o seu tempo. A maior parte, assim, das pacientes ou do casal que te procuram são de idades mais avançadas ou não? A maior parte do casal realmente acaba chegando pra gente, infelizmente, com mais tempo. Sim. Né? Uhum. Então, tem realmente essa coisa de, às vezes, eu ter que agilizar os tratamentos, porque o meu tempo é muito curto.
né? Então, existem situações que realmente, às vezes a paciente chega com mais idade, né? Não tem óvulos próprios, né? O ovário já não produz mais óvulos com uma boa qualidade, né? Então, um dos slogans da clínica, né, são possibilidades para a vida, né, tá? Então, às vezes não sai exatamente como aquela paciente programou, né? Ah, eu vou engravidar do meu óvulo, né? Vai ser o esperma do meu parceiro, né? Então, uma das possibilidades que a gente tem de tratamento em reprodução é muitas vezes eu pegar o óvulo de uma outra paciente que fez uma doação, deixou na clínica os óvulos, ou às vezes pegar esperma num banco de esperma por um parceiro que não produz mais espermatozoides, né? Então a gente tem algumas alternativas, só que realmente eu tenho que contar, né, com a presença, a procura, né, do paciente para a gente melhorar essas possibilidades. É um tratamento de 1 ano, mas eu acredito que possa até ser mais, porque é a expectativa do tratamento. Tudo vai acontecendo, tudo vai desenvolvendo e existe um processo. Exato. Às vezes os processos são mais rápidos, às vezes os processos são mais lentos, né? Por exemplo, se a gente pegar uma paciente com endometriose, com muita dor, muito desconforto, né? Uma sequência de forma geral, né, que realmente é recomendada às vezes em artigos, o que a gente fazer? A gente vai lá, faz um estímulo com os medicamentos, coleta os óvulos dessa paciente, se ela tiver o parceiro, faz a fertilização, deixa lá o embrião congelado, ela faz o tratamento dela para endometriose, né? Às vezes faz cirurgia, faz um tratamento clínico, alguma coisa de tratamento, né? Durante às vezes algum tempo, até 6 meses, às vezes até 1 ano, né? Ou às vezes a paciente tem um mioma grande que atrapalhe o útero, né? Vai lá, faz a cirurgia para depois, né, de um certo tempo, descongelar o embrião e fazer a transferência, né, numa condição realmente melhor para ela conseguir a gravidez. Sim. Então, os tratamentos têm realmente essa questão. Às vezes é rápido, ou às vezes pode ser um pouco mais demorado. E agora então vamos falar de endometriose para nós encerrar o nosso programa. Tá aí, viu? Eu falei que nós ia falar sobre endometriose. Também, né? Então, é uma doença que tem muito realmente a ver com a questão também da fertilidade e de reprodução, né, tá? A gente considera em torno aí de 10, 15%, né, da população feminina com diagnóstico de endometriose, né? E falando em diagnóstico, tem muito subdiagnóstico. Às vezes a paciente fica rodando, né, de um consultório para o outro, ou às vezes ela mesma negligencia, né, os sintomas, ou às vezes ela até reclama para a mãe ou para o familiar, para o esposo: ah, tô com dor. A gente infelizmente tem uma cultura de negligenciamento da dor, né? Então os diagnósticos às vezes demoram 8 anos, 10 anos, né? Parece uma coisa absurda hoje em dia, né? Mas ainda, infelizmente, é muito frequente, né? Mesmo a gente tendo evoluções de exames de imagem, mesmo a gente tendo evoluções de cirurgia para quem precisa, às vezes um dos grandes problemas de endometriose é a questão do diagnóstico, né? Dar o start no diagnóstico para fazer o tratamento correto, né? Mitos ou verdades? Ela é difícil durante a gravidez, né? Durante a gravidez, ela é difícil. A endometriose, ela atrapalha no início, que é conseguir engravidar, a fecundação ali, né? Sim. Conseguir engravidar, ou manter o bebê durante a gestação. É um problema principalmente para conseguir engravidar, né? Sim. Como ela é uma doença inflamatória, então eu vou ter uma piora da qualidade desde os óvulos dessa paciente, né? Se eu pegar uma paciente com endometriose e a gente imaginar uma paciente igual, sem endometriose, a paciente que tem endometriose, ela tem uma qualidade de óvulos pior, mesmo até para fazer uma fertilização, né? Então, às vezes tu fala lá com o laboratório e
embriologista, né, mais experiente vai dizer assim, olha, para entrar naquele óvulo, né, que se pega um espermatozoide e se põe dentro do óvulo, né, estava mais resistente. Essa paciente tinha endometriose? Tinha alguma alteração realmente celular. Sim. Então, realmente, uma das dificuldades, né, grandes da endometriose é conseguir engravidar. Muito bem. Né? E agora, qual é a mensagem final que tu deixa para esse público que está nos assistindo? Muitas vezes, prestar atenção aos sintomas, né? Dor durante período menstrual, dor durante relação, né? Sangramentos irregulares, dor digestiva, sangramento quando vai evacuar, às vezes dores abdominais gerais, estufamento, dificuldades realmente de conseguir às vezes até trabalhar por dor, uma menina que acaba perdendo aula em função de dor ou cólica no período menstrual, ela exige muita atenção. Maravilha. Né? Isso na questão, né, realmente da endometriose. E dos casais que às vezes estão vendo que estão com alguma dificuldade, né, não posterguem a consulta, né? Procurem realmente um especialista mais cedo, que tempo realmente é algo muito importante na questão da reprodução. Em se tratando de especialista, Dr. Rodrigo Mauler, meu amigo de longas datas, servimos a nossa pátria querida através da aeronáutica. Exatamente. Asas que protegem o Brasil. Verdade, verdade. Fizemos a escola junto, tivemos um bom tempo na aeronáutica, né? Foram 7 anos de convivência e atendendo o público militar lá na base aérea aqui de Santa Maria. E eu fui cupido do casal. Né? A esposa dele, né, graças a eu, os dois estão juntos. Né? Tem essa história também. E quando eu trago a especialidade reprodutiva, ele fez gêmeas, 2 meninas, que uma é muito parecida com ele e a outra é muito parecida com a esposa. Então, entende muito de reprodução. Não. Isso aí são coisas da natureza, né? Mas tem a ajudinha do homem. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Uma vez convidado, sempre convidado. Né? É um prazer tê-lo aqui, uma alegria muito grande. E a você que está nos assistindo, nós ficamos muito felizes em estar levando essas informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E mais ainda, estamos levando em todos os canais. É na televisão, é no Facebook, é no Instagram, é no YouTube. Então, é só entrar em qualquer canal desses que vocês têm ali mais de 300 entre entrevista, podcast e o Cookie Doctor. Gente, um grande abraço e uma excelente noite. Até breve!